Antes que existissem livros, reis ou impérios, o ser humano já observava os ciclos do mundo. O nascer e o pôr do sol, as cheias e vazantes dos rios, o tempo das colheitas e o retorno das estrelas. Cada repetição parecia um sussurro dos deuses, uma ordem invisível escondida no cão. Foi assim, nas margens férteis do Nilo e do Eufrates, que nasceu o primeiro espanto diante dos números. Ali, onde o barro e a água moldaram civilizações, os homens começaram a perceber que tudo podia ser medido, contado e compreendido. No Egito, as cheias do Nilo guiavam a vida. Quando as águas subiam, os campos desapareciam, e com eles, os limites das terras. Os escribas, de olhos atentos e mãos firmes, registravam tudo em tábuas e papiros. Precisavam redefinir fronteiras, calcular impostos e reconstruir o mundo a cada inundação. Foi aí que a matemática se tornou sobrevivência. Enquanto isso, na distante Mesopotâmia, sob o sol inclemente da Babilônia, os sacerdotes olhavam para o céu, anotavam o movimento dos astros, buscando prever o tempo e compreender a vontade divina. Mas sem perceber, estavam construindo o primeiro sistema numérico da humanidade, um código de símbolos que ligava a terra aos céus. Entre rios e estrelas, barro e papiro, nascia algo que mudaria para sempre o destino humano. A ideia de que o universo podia ser traduzido em números. Com o passar dos séculos, a curiosidade se torna o método. Os antigos já não observavam apenas, mediam, comparavam. Previam. Cada pedra erguida, cada canal escavado, cada templo construído exige. E a precisão. E dessa precisão nasceu a primeira forma de ciência, a matemática prática. No Egito, os escribas se tornaram os guardiões do saber. Usavam cordas com nós para medir os campos, e assim criaram a geometria, a medida da terra. Sabiam dividir, multiplicar, calcular áreas e volumes com surpreendente exatidão. Era com números que reconstruíam fronteiras, alinhavam pirâmides e mantinham viva ao reino do império. Nas tábuas de argila da Mesopotâmia, os babilônios registravam cálculos em rita cuneiforme. Usavam um sistema de base sexagesimal, o mesmo que ainda usamos hoje para medir tempo e ângulos. 60 segundos, 60 minutos, 360 graus. Tudo começou ali, entre rios e templos dedicados aos deuses das estrelas. Esses povos antigos acreditavam que a matemática era uma linguagem sagrada. Contar era compreender o cosmos. Medir era imitar os deuses que havia ordenado o mundo. E, aos poucos, perceberam que os números não serviam apenas para erguer muros. O dividir colheitas. Serviam para entender o invisível. Os cálculos se tornaram encantamentos. As fórmulas, orações. E os escribas, os primeiros. Os sacerdotes da razão. Nas margens do Nilo, as pirâmides se erguiam como desafios ao tempo. Cada bloco, cada ângulo, cada sombra calculada com a precisão quase divina. Os egípcios acreditavam que a harmonia matemática era a própria expressão do cosmos, e que reproduzi-la na Terra era uma forma de se aproximar dos deuses. Nos papiros, os escribas deixam registros detalhados. O papiro Rim, por exemplo, mostra que já dominavam fórmulas para volumes e até frações. Com cálculos simples e engenhosos, determinaram a inclinação perfeita das pirâmides e a proporção ideal entre altura e base. Não havia máquinas, apenas mente, corda e fé. Enquanto isso, na antiga Babilônia, os estudiosos observavam o céu. Em tábuas de argila, gravavam números que previam o nascer de Vênus, o ciclo da Lua e até eclipses. Foram eles que descobriram relações numéricas que, milênios depois, inspirariam os gregos, os futuros filósofos da matemática. Suas tábuas de multiplicação e equações quadráticas eram
exercícios de pura abstração. Não. Apenas contavam, raciocinavam. Eles compreendiam que o mundo podia ser descrito por relações invisíveis entre entidades, formas e movimentos. Para aqueles povos, a matemática não era uma invenção, mas uma descoberta, algo que sempre existira, esperando ser revelado. E assim, entre templos e observatórios, ergueu-se a ponte entre o visível e o eterno. Os números tornaram-se o idioma do universo. Os séculos avançaram, e com eles, o conhecimento passou a viajar, de boca em boca, de mestre para aprendiz, de templo para escola. Nas terras do Egito e da Mesopotâmia, a sabedoria não era apenas ensinada, era herdada. Os escribas egípcios formavam uma elite de pensamento. Em salas silenciosas, sob a luz de lamparinas, jovens aprendizes copiavam números e figuras, repetindo exercícios que uniam fé e razão. Ali, não havia separação. Entre o espiritual e o científico. Contar era venerar. Medir era um ato de devoção. Na Mesopotâmia, os templos se tornaram as primeiras academias. Sacerdotes astrônomos ensinavam a ler os céus e a prever os ciclos lunares com base em equações numéricas. Essas tábuas e cálculos viajariam séculos depois para a Grécia, onde inspirariam nomes como Tales e Pitágoras. Os gregos levariam o raciocínio adiante, transformando o era prática sagrada em ciência lógica. Mas a semente veio dali. Dos rios que ensinaram o homem a contar, das estrelas que mostraram o caminho do cálculo, e das mãos que moldaram a argila e desenharam o infinito com o estilete. Nos papiros e nas tábuas, estavam escondidos os primeiros traços da mente científica humana, sem deuses, mas com o mesmo espanto. Oráculos, mas com a mesma busca por sentido. E enquanto o mundo antigo se transformava, a matemática, silenciosa e paciente, seguia crescendo, aguardando a próxima civilização disposta a decifrá-la. O tempo passou, e os ventos do conhecimento cruzaram o Mediterrâneo. Do Egito e da Mesopotâmia, os segredos dos números chegaram à Grécia, levar-os por viajantes, mercadores e sábios curiosos. E foi ali, sob o brilho das ilhas e das colunas de mármore, que a matemática deixou de ser apenas ferramenta e se tornou pensamento. Conta-se que Tales de Mileto, ao visitar o Egito, aprendeu-se os sacerdotes a medir a sombra das pirâmides. De volta à Grécia, ele percebeu que por trás da medição havia algo maior. Uma ordem racional, uma estrutura visível que podia ser compreendida pelo intelecto. Nascia o embrião da geometria demonstrativa. Depois veio Pitágoras, que enxergou nos números a essência de todas as coisas. Para ele, o universo era harmonia, e a harmonia, número. Cada nota musical, cada estrela no céu, cada proporção na natureza obedecia a uma lei matemática. O que os egípcios se amavam de sagrado, Pitágoras chamava de razão divina. Assim, o saber dos escribas e sacerdotes foi transformado em filosofia. A matemática deixou os templos e ganhou as escolas, os debates e as mentes inquietas. De uma ciência prática, da necessidade, ela se tornou a linguagem da verdade. E como um eco dos antigos, os gregos voltaram a dizer, em novas palavras, a mesma crença povos do Nilo e do Eufrates. O universo tem medida. Com o passar dos séculos, impérios ruíram, templos desabaram e papiros se perderam na poeira do tempo. Mas o conhecimento, silencioso e indestrutível, continuou a viajar. Após a Grécia, Roma herdou os números e as medidas, usando-os para construir estradas, aquedutos e impérios. Mas foi no coração do Oriente, séculos depois, que o fogo matemático se reacendeu com nova força. Nos califados árabes, o saber antigo foi traduzido, ampliado e reinventado.
Os estudiosos de Bagdá e Damasco estudaram as tábuas babilônicas e os papiros egípcios. Ali, nasceram palavras que usamos até hoje: álgebra, algoritmo, cifra. A matemática antiga encontrava nova vida em manuscritos escritos em tinta e ouro. Enquanto a Europa mergulhava na Idade Média, o Oriente guardava o legado dos números. Os livros viajavam com caravanas e marinheiros, atravessando desertos e mares, até chegarem novamente ao Ocidente, onde o Renascimento despertaria a curiosidade e a dor. Escida. Do barro mesopotâmico às universidades medievais, a matemática se transformou em uma ponte entre eras e culturas. Cada civilização a moldou à sua imagem, mas nenhuma a destruiu. Porque o homem pode perder cidades, reis e fronteiras, mas nunca perde o desejo de compreender o mundo. E em cada geração, alguém volta aos números, como quem acende uma chama antiga, sagrada. Hoje, milênios depois das cheias do Nilo e das noites estreladas na Babilônia, ainda seguimos contando. Contamos o tempo, as distâncias, os sonhos. Medimos o invisível, dos átomos às galáxias, com a mesma curiosidade dos antigos que olhavam o céu em busca de sentido. A matemática deixou de ser apenas uma ferramenta. Ela se tornou o espelho da mente humana, a prova de que somos capazes de compreender o próprio universo. Os símbolos gravados em argila pelos babilônios são agora equações que descrevem o Big Bang. As cordas dos egípcios que mediam a Terra são hoje lasers que medem estrelas a bilhões de anos-luz. Mas, no fundo, é o mesmo gesto, o mesmo impulso que nasceu às margens dos rios antigos. A vontade de entender o mundo e encontrar ordem. No mistério. De cada traço em barro, de cada hieróglifo em papiro, de cada tábua esquecida sob a areia, surgiu algo que transcendeu o tempo. A matemática é a língua comum de todas as civilizações, o idioma que os deuses falaram primeiro, e que nós, lentamente, aprendemos a traduzir. E talvez, se escutarmos com atenção, ainda possamos ouvir o sussurro do passado, ecoando entre os números. E as estrelas. Tudo o que é medido, vive para sempre.